amém. Então vamos lá. Amém, irmãos? Graças a Deus. Hoje a gente vai iniciar uma nova série. Eu creio que a gente vai conversar sobre isso durante toda a semana. Sobre a igreja. O título da nossa mensagem de hoje, eu creio que a gente vai ouvir durante a semana falar sobre isso. Amanhã o irmão José, pela graça de Deus. Mas eu queria conversar com vocês ao longo de 4 capítulos do livro de Isaías. No livro de Jeremias 7, 8, 9 e 10. E o título da nossa série de mensagens, eu não vou dar um título a uma mensagem hoje, mas eu creio que vai ser essa série que nós iremos fazer durante alguns dias, é justamente exortações severas à igreja dos nossos dias. Então, quando eu meditava ao Senhor esses dias, e nada nos ajuda a buscar mais a Deus do que o sofrimento, e eu busquei muito a face do Senhor de ontem para hoje, pois senão eu creio que não suportaria estar aqui diante dos irmãos. E o Senhor me impulsionava. Eu não gosto muito de usar a palavra incomodava, porque o Senhor não incomoda. O Senhor me impulsionava a falar com os irmãos como o nosso período que nós estamos vivendo é parecido com o período de tempo que Jeremias viveu na sua época. Jeremias estava vivendo, ele conviveu com uma situação muito próxima à nossa, aonde um inimigo muito poderoso estava vindo contra o povo de Deus, e o povo não sabia o que fazer. E o conselho que o povo dava, e os líderes religiosos muitas vezes assinavam embaixo, era confiar em uma aliança com o Egito. Na época de Jeremias, as duas potências, as duas forças mais poderosas da região ali, era justamente o Egito e a Babilônia. E então, descumprindo uma orientação de Deus, pois a orientação de Deus era que fosse aceito o jugo da Babilônia, pois era o próprio Deus que estava fortalecendo esse povo pagão, os babilônios, para que eles dominassem toda a região, inclusive o povo de Deus. Mas o povo preferiu confiar nessa aliança com os egípcios. E os egípcios foram dominados pelos babilônios, e depois os babilônios vieram e dominaram, o povo judeu. Mas isso aconteceu justamente nesse período em que Jeremias está pregando. E uma das coisas que mais suscita a ira de Deus é o posicionamento da igreja em relação àquilo que Deus está fazendo. Então, quando o ímpio fala bobagens, é uma coisa. Quando um cristão fala determinadas coisas, tem outro peso. E aqui a gente vai ver justamente isso. O Senhor manda Jeremias pregar diante do templo. Vocês sabem muito bem o que o templo representava para esse povo. Esse templo aqui, irmãos, é o templo que tinha sido construído na época de Salomão. O irmão José, na semana passada, nos falou como a inauguração dele foi algo sobrenatural. O próprio Deus encheu de glória esse templo a ponto de ninguém conseguir ficar em pé. Usou a boca de Salomão para dizer que ouviria as orações feitas neste lugar. Mas a desobediência sistemática do povo de Deus trouxe maldição àquele lugar santo. Olha que coisa. Nós podemos amaldiçoar a igreja quando nós desobedecemos o Deus da igreja. E é por isso que nós, que somos o remanescente fiel, acreditamos nisso, pela graça de Deus,
Precisamos nos exortar mutuamente. Lá no capítulo 10 do livro de Hebreus diz que nós nos reunimos e devemos aumentar ainda mais o número das nossas reuniões à medida que sentimos que a volta do Senhor se aproxima, para que nós possamos nos exortar mutuamente, nos estimular ao amor e às boas obras. E é isso que Jeremias está fazendo. Muitas pessoas dentro da igreja têm crido e propagado uma falsa ideia de que o amor que nós devemos ter é um amor que é conivente com o pecado e com o erro. Esse não é o amor que Jesus ensina os seus discípulos a terem. O amor que nós temos uns pelos outros e que nós temos inclusive porque nos odeiam, e pessoas até que nós não conhecemos ainda, o amor que sentimos pelo nosso próximo, como vimos ontem, é um amor que deseja para eles a mesma coisa que desejamos para nós, uma perfeita comunhão com Deus, por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Isso é o amor verdadeiro. E quando nós percebemos que as pessoas não estão caminhando num correto relacionamento com Cristo, é a nossa função, de maneira amável, exortar essas pessoas com a devida seriedade que o momento exige. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O tempo que nós estamos vivendo não é tempo de nós passarmos a mão na cabeça uns dos outros, mas nós devemos perceber que a hora do nosso encontro com Cristo virá e que nós precisamos estar preparados como as virgens prudentes e não despreparados como as virgens nécias. Então, essa mensagem de Jeremias é extremamente oportuna e ela vai trazer consigo sérias exortações direcionadas ao povo de Deus, e o povo de Deus é a igreja de Cristo. Então, aqui no capítulo 7, sem mais delongas, diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Perceba, eu vou desligar aqui, porque também está frio hoje, né? Vocês não estão sentindo frio? Então, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Perceba, irmãos, Jeremias estava sendo preparado para ser sacerdote. Ele mesmo vinha de uma família de sacerdotes. Seus familiares, seu próprio pai era um sacerdote que servia no templo. Para Jeremias fazer o que ele estava sendo agora impulsionado, comissionado a fazer, significava colocar a sua própria vida em risco e falar coisas desagradáveis e até certo ponto ofensivas a pessoas que hierarquicamente estavam sobre ele, inclusive os seus pais. Mas, irmãos, quando nós ouvimos uma voz de Deus, quando nós ouvimos uma ordem de Deus, nada pode ser mais importante do que cumprir essa ordem. Nada e nem ninguém pode se interpor entre você e aquilo que Deus mandou você fazer. Glória a Deus. Aqui Jeremias ouve: põe-te à porta da casa do Senhor. E a casa do Senhor, vocês sabem, é o templo. O templo que falei a vocês, o templo que foi construído na época de Salomão, um templo suntuoso, feito em grande parte de ouro, um templo onde os judeus se orgulhavam, né, daquela construção, e apontava para os tempos áureos do reinado do governo do povo de Deus. Ouvi a palavra do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Percebe, irmãos, o pregador, ele não tem autonomia sobre o que ele vai pregar. É por isso que eu fico extremamente incomodado quando eu ouço pessoas fazendo pregações de encomenda. Então, eu quero que você fale sobre isso.
a igreja está precisando de dinheiro. Então eu quero que você fale aqui que quando a gente dá dinheiro para Deus, Deus dá mais dinheiro para a gente. Você pode fazer isso? Olha, eu estou querendo que você fale aqui a respeito de casais. Tem como você fazer isso? Olha, eu estou querendo que você fale aqui a respeito da graça de Deus, porque eu quero que o pessoal se sinta salvo, mesmo vivendo em pecado. Então, a gente não faz isso, irmãos. Um pregador da palavra de Deus, um servo do Senhor, ele ouve atentamente aquilo que Deus tem a dizer ao seu povo, e a obrigação dele é transmitir aquela mensagem com fidelidade, para a segurança do povo e para a sua própria segurança. Nós vimos ontem, nesse mesmo livro de Jeremias, capítulo 29, as consequências de um homem que loucamente usa o nome do Senhor para falar coisas que o Senhor não autorizou. E o Senhor diz que traria juízo sobre ele, sobre a família dele, exterminaria o nome dele, da família dele, da face da terra. Está no capítulo 29. Então é uma grande responsabilidade falar da parte de Deus. E se nós estamos nos propondo servir a Deus por meio da pregação, temos que entender o risco que nós estamos correndo. Não por conta da perseguição que vamos sofrer, mas por conta do juízo de Deus que está sobre as nossas cabeças, se não transmitirmos a palavra de Deus com a fidelidade que Ele exige. Então é importante que nós venhamos a temer mais a Deus do que os homens. Então, quando Paulo diz que ele ia pregar para as pessoas com temor e tremor, ele não estava com medo do que as pessoas podiam fazer a ele, se podiam apedrejar ele, prender ele já tinha passado por isso. Ele tinha medo, de alguma forma, não conseguir transmitir a mensagem que Deus havia mandado transmitir do jeito que Deus havia mandado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje em dia a igreja está infestada de mercenários. Eu conversava sobre isso com as minhas filhas pela manhã, que a diferença do pastor para o mercenário é justamente o patrão deles. Glória a Deus. O patrão do pastor é Deus. O patrão do mercenário é o seu próprio bolso. Então quem pagar mais, ele faz o serviço. Então temos que tomar muito cuidado. A igreja está abarrotada de mercenários. Pastores que podem até pregar a teologia correta, mas não estão fazendo isso pela motivação correta. Eles não estão fazendo isso por amor a Deus e nem por amor ao próximo. Como nós vimos, sem o cumprimento desses dois mandamentos, tudo é em vão. O próprio apóstolo Paulo nos relembra em 1 Coríntios 13 que sem amor nada adianta, nem todo o conhecimento do mundo nos salvará. Então aqui, no capítulo 7, Jeremias, de maneira fiel, ele coloca a sua vida em risco, se colocando diante da casa do Senhor. E o que significava isso, irmãos? Para que nós possamos entender o contexto. Pessoas se dirigiam ao templo para apresentar os seus sacrifícios. Então, a adoração no Antigo Testamento era um pouco diferente da adoração do Novo Testamento, pois eles ainda estavam vivendo debaixo daquilo que apontava para Cristo. Eles ainda estavam vivendo à sombra dos bens vindouros. Então, diariamente, havia sacrifício de animais. Diariamente, pessoas se dirigiam ao templo para resgatar os seus primogênitos. A gente vai ver que o próprio Jesus foi resgatado. José e Maria foram ao templo e apresentaram 2 pombinhas com o objetivo de resgatar, uma vez que Jesus era o primogênito daquele casal. Então, as pessoas se dirigiam ao templo para apresentar diversos sacrifícios todos os dias. E os judeus piedosos, que moravam em Jerusalém, eles se dirigiam ao templo 3 vezes ao dia para orar. A gente vai ver essa prática, inclusive, na igreja, por parte dos apóstolos. No início do livro de Atos, nós vamos ver como a igreja estava originariamente ali, situada em Jerusalém. Os apóstolos ainda estavam ali, ainda estavam se organizando em relação à dispersão, como seria. Eles iam ao templo 3 vezes para orar. Era o costume
do judeu piedoso. O próprio Daniel guardava essa tradição. Mesmo com o templo destruído, ele orava 3 vezes ao dia lá na Babilônia. Então, era o costume. Então, o templo estava sempre cheio de gente. A porta do templo era sempre um entra e sai enorme. Então, Deus está mandando Jeremias ir para um lugar aonde as pessoas estariam indo buscar agradar a Deus. Mas o propósito da mensagem que Deus entrega a Jeremias é mostrar justamente que aquele tipo de relacionamento que o povo estava tendo com Deus, Deus não estava aprovando. Porque estava faltando sinceridade. Porque estava faltando verdadeiro amor daquelas pessoas para com Deus. Porque estava faltando fidelidade daquelas pessoas para com Deus. Então aquelas pessoas, elas adoravam a Deus, mas elas também aceitavam adoração a deuses estranhos. Aquelas pessoas diziam amar a Deus, mas o coração deles estava distante. Muitas vezes, irmãos, a gente pode louvar o hino com o nosso coração em coisas completamente mundanas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O mundanismo é imperceptível, como esse vírus que assola o mundo. Ele entra e quando a gente percebe, nós já estamos contaminados. E aí precisamos de sérios remédios para termos a nossa saúde espiritual de volta. Por isso que precisamos nos precaver, para que o mundanismo não encontre acesso até o nosso coração, aonde ele causa maior dano. Então aqui Jeremias diz, versículo 2, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Olhe, Jeremias é esta palavra. Nós somos pessoas emotivas, irmãos. Todos nós somos pessoas emotivas. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que as nossas emoções não nos dominem. É claro que a gente fica triste quando sabemos que pessoas estão morrendo. É claro que a gente fica triste quando a gente sabe que pessoas estão perdendo emprego e vão passar necessidade, que famílias vão passar por dificuldades extremas. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus é um Deus que pode socorrer diante de qualquer aflição. Nós temos um socorro bem presente no Senhor. É o nosso papel mostrar para as pessoas que Deus existe e Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. É o nosso papel. Porque se nós que somos crentes não cremos, quem crerá? Então, Jeremias está aqui cumprindo cabalmente o seu ministério. Ponte à porta da casa do Senhor e proclamaria esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. Olha, todos de Judá. Essa mensagem era proclamada no templo, mas o propósito era que as pessoas ouvindo no templo, ao voltarem às suas respectivas localidades, levassem consigo a mensagem ali ouvida. O propósito era alcançar os 4 cantos daquele reino. Ouve toda Judá. E nesse sentido, o templo aqui era o coração de Judá. Ouve todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Percebeu como a mensagem é bem específica? Vocês dizem que vocês são adoradores, não é? Mas vocês não estão adorando o Espírito em verdade. E Deus está vendo isso. Esse assunto foi tratado inclusive com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava conversando com uma mulher de Samaria. A mulher pergunta: olha, nós adoramos aqui no Monte Gerizim, os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, aqui o templo. No caso de Jesus já era o templo reconstruído de Ageu, que foi melhorado na época de Herodes, mas era
mesmo local e tinham o mesmo propósito. Jesus vai e diz para ela, ó, de fato os judeus têm razão, Deus mandou que adorassem a Ele naquele tempo. Mas o tempo já chegou, em que Deus agora busca verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. A ideia é, vocês vão adorar ao Pai em espírito, significa, você vai adorar ao Pai em qualquer lugar, porque se é espiritual em qualquer lugar. Por isso, antes você orava no templo, antes você subia no monte para orar, hoje você entra no seu quarto em secreto e ora. Você chega aqui, dobra o seu joelho e ora. Você está no ônibus, você fecha o seu olho e ora. Você está no seu ambiente de trabalho, você vai para um lugar onde você pode ficar sozinho e ora. Todos os lugares você pode estar em espírito e em verdade com o Senhor, adorando a Ele por meio de uma oração sincera. Esse privilégio é dado por meio da pessoa de Cristo. Mas aqui ele diz, para vocês que vêm aqui adorar ao Senhor, eu tenho uma mensagem para vocês. Percebeu que a mensagem é para a igreja? Que a mensagem é para aqueles que se dizem crentes. A mensagem não é para os ímpios, não é para os cientistas que estão buscando a cura para o coronavírus. A mensagem não é para os economistas que estão querendo ver como é que a situação vai ficar, como fazer para diminuir os danos na economia mundial, na economia local, no caso aqui do Brasil. A mensagem não é para os governantes que estão tentando muitas vezes usar essa enfermidade como plataforma eleitoral para conseguir votos. Olha que coisa assustadora, mas tem gente que está fazendo isso. Então, essa mensagem não é para essas pessoas. Essa mensagem de exortação é para aqueles que estavam buscando adorar a Deus. E isso aqui, irmãos, é uma demonstração de amor. Porque Deus só exorta severamente quem Ele ama grandiosamente. Guarde muito bem isso no seu coração. A exortação que é mencionada em Hebreus capítulo 12 é uma exortação com açoites. Você viu lá em Hebreus 12? Que Deus açoita os filhos que Ele ama, mas os filhos que não são filhos, que são bastardos, Ele não disciplina. Nós vamos ver, por exemplo, em Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz que existem pessoas que Deus nem vai repreender. Deus não vai nem levar o evangelho para elas. Essas pessoas vão pecar e pecar, e elas vão ser bem-sucedidas em seu pecado, elas vão influenciar outras a pecar, e por conta disso elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre naquele dia. Isso é o que muitas pessoas chamam de o abandono judicial de Deus. Pessoas que Deus nem vai falar nada. Mas aqueles que Ele ama, Ele exorta severamente. O salmista diz, o Senhor me corrigiu severamente, mas não me deixou morrer. Isso é para filhos, irmãos. E nós deveríamos ser gratos por cada palavra dura da parte de Deus aos nossos duros corações. Então, ele diz, versículo 3, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Percebe, irmãos, essa é a primeira mensagem para a igreja. A ideia de emendar é a ideia de consertar. Quem aqui já viu, já teve a sua roupa rasgada? Né? Todos nós. Essa daqui mesmo, eu mesmo costurei. Você vai ver um remendo aqui atrás, eu mesmo que fiz. Eu costuro, cozinho, né? Faço tudo. O meu filho não sai, né? Não bom não, mas dá pro gasto, né? Então, a ideia que ele diz aqui é: o que vocês estão fazendo, o tipo de adoração que vocês apresentaram durante esse tempo, afastou a minha presença de vocês. É como João Batista dizendo: o Senhor está chegando, nós precisamos endireitar os caminhos.
Quando um rei estava vindo visitar uma província, ele enviava antes um servo, né, algum comandante, que ia consertando as estradas para que a comitiva que ia vir junto com o rei passasse em segurança. É isso que João Batista faz, inclusive. Quando ele diz, olha, os vales vão ser aterrados, os montes vão ser aplainados. Olha um gatinho pulando ali. Ô meu filho, só não pula em cima de mim, viu? Pode ficar aí tranquilo. Eu já estava acostumado com rato, mas com gato assim em cima é a primeira vez, né? Ainda bem que não é, não. Então vamos lá. Então, façam caminhos retos para o Senhor passar. Então aqui é justamente isso. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, constantemente precisa ser corrigido. Vira e mexe, a gente se descuida, irmãos. A gente tira o olho de Cristo, coloca o olho no vento e afunda, como Pedro. E aí a gente tem que gritar, salva-me, Senhor. Amém. Vira e mexe. Às vezes, muitas vezes um dia só a gente tem que fazer isso, porque não somos dirigentes como deveríamos. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigiai. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar, mas deveríamos também vigiar. E às vezes a gente não faz isso. E a gente sucumbe. Quando John Bunyan relata o caminho de um cristão em direção ao céu, no seu livro Peregrino, ele vai mostrar quantas vezes o cristão se distrai e quanto custa aquela distração na vida de cristão. Quanto sofrimento ele passa por conta dos descuidos que ele tem. Os nossos descuidos, irmãos, trazem um grande sofrimento à nossa alma, que poderia ser evitado se nós tivéssemos mais cuidado com o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus deve ser a nossa prioridade maior. Sempre e sempre. Porque se o nosso relacionamento com Deus estiver bem, irmãos, mesmo num calabouço, nós nos sentiremos na sala do rei. Aleluia. Mas se o nosso relacionamento com Deus não estiver bem, mesmo na sala do rei, a gente vai se sentir no calabouço. Então, aqui ele diz, versículo 3, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Olha, irmãos, vivemos nesse tempo onde as pessoas têm dado cada vez menos importância ao testemunho cristão. Parece que não importa mais a maneira como a gente vive. Desde que a gente decore algumas doutrinas corretas, a gente pode fazer o que a gente quiser. Parece que esse é o tempo que a gente vive. Basta a gente decorar alguns princípios bíblicos, basta a gente memorizar algumas passagens da Escritura e a gente pode ter a vida mais imprópria para um cristão possível e ainda assim ser muito bem sucedido no meio cristão. É assustador isso. Assassinos, adúlteros, fornicadores, ladrões, roubadores, corruptos. Todas essas pessoas estão hoje em dia na liderança das igrejas evangélicas, estão lá cometendo muitas vezes pecados abertamente. Mas ninguém se atenta a isso, até porque o aparente conhecimento teológico dessas pessoas meio que hipnotiza. E eles então persuadem os seus ouvintes. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não uso de palavra persuasiva. Quem faz isso são os filósofos. São eles que usam de palavras, são eles que usam de determinados recursos de oratória para hipnotizar a plateia. Eu não faço isso. Eu estou pregando a palavra de Deus. E se o Espírito Santo de Deus não agir em vocês, em mim, poderosamente, nada vai acontecer nesse lugar.
Sabe, irmãos, eu já frequentei igrejas aonde o pastor está pregando e existe um fundo musical. Por quê? Porque aquele fundo musical é para já ir, né? Amolecendo a alma do pessoal, assim, né? Aí tem o pessoal que já apaga a luz, já bota uma luz assim de uma cor diferente, jogo de luzes, né? Todos esses recursos tecnológicos hoje são usados para que de alguma forma as pessoas se sintam emocionalmente tocadas e não espiritualmente transformadas. Então Jeremias está falando sobre isso. Cuidado, porque o seu coração pode e vai te enganar. Mais adiante nesse livro, o Senhor vai usar Jeremias para dizer que o coração do homem é aquilo que tem mais enganoso no mundo. Então, aqui ele diz: vocês precisam emendar as vossas obras. Essa é a primeira exortação para a igreja. Precisamos viver vidas santas. Precisamos viver vidas condizentes com a profissão de fé que fizemos. Não basta dizer que somos cristãos. Precisamos viver como Cristo. Quantas vezes necessário for, devemos dizer para nós mesmos esse versículo: aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Obrigado. Tantas vezes forem necessárias, devemos repetir para nós mesmos esse versículo. Porque não adianta, irmãos, professarmos que somos cristãos se nós vivemos como demônios. Glória a Deus. Não adianta. E aqui Jeremias está deixando isso de maneira muito clara. É necessário que mudemos os nossos caminhos. Por isso, irmãos, é algo totalmente contraditório alguém se dizer convertido e continuar nas práticas da velha vida. A pessoa diz: não, eu creio em Cristo. Eu, de fato, me batizei, agora frequento a igreja evangélica. E vem cá, meu irmão, você continua traficando droga? Tô, meu filho, esse é o meu ganha-pão. E pode isso. Não, pastor, tem nada a ver. Eu creio em Cristo. Inclusive, Cristo é me abençoado. Eu tenho vendido mais droga do que nunca. Eu creio em Cristo, mas eu continuo sendo um político corrupto. Eu continuo comprando votos. Eu continuo fazendo conchavos. Afinal de contas, se eu não fizer isso, eu não vou ser eleito. Pode uma pessoa se dizer convertida e ainda está andando no caminho do mundo? Tiago vai dizer isso de maneira muito direta. Você está maluco? Você não sabe que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A eleição está chegando aí. E vai ser, como sempre, talvez até pior. Cada vez mais tem sido pior. A quantidade de pastores, bispos, presbíteros, líderes que se colocam, né, como candidatos de cargos eleitorais, e como se não bastasse, eles usam o nome de Deus como se Jesus fosse o seu cabo eleitoral. Já pensou? Você já viu Jesus, você já imaginou Jesus como cabo eleitoral de algum político? Mas é isso que eles fazem hoje, sem nenhum tipo de temor. Então a gente tem que tomar cuidado. Jeremias está dizendo aqui: é necessário emendar os vossos caminhos e as vossas obras. E eu quero dizer para vocês que me ouvem, vocês que estão aqui, tudo bem que você não faz isso, mas se você apoia alguém que faz isso, é como se você estivesse assinando embaixo daquela má obra. É por isso que recentemente foi noticiado que um pastor norte-americano, que a gente até respeita bastante, né, a teologia dele, mas como eu vou dizer a vocês, disse ontem, digo hoje de novo, não concordamos com o testemunho. Nós não concordamos com qualquer pastor
que venda qualquer coisa, qualquer conteúdo teológico. Nós não concordamos com nenhum tipo de venda a respeito de conteúdo teológico. Um conteúdo teológico, se de fato é verdadeiro e veio de Deus, deve ser propagado gratuitamente. Então, um pastor norte-americano chamado John Piper, e diga-se de passagem, é uma pessoa bastante sensata, que fala coisas corretas, mas como eu disse a vocês, não está vivendo de maneira correta. Ele faz parte de um grupo aqui no Brasil chamado Ministério Fiel. Esse grupo, né, tem algum tipo de convênio com ele, não sei como é que o nome certo que dá, ou aliança, e esse grupo dissemina os conteúdos dele. Então ele estava lá de quarentena nos Estados Unidos, tem sido bastante atacado por essa pandemia, e ele estava escreveu, né, ele escreveu vários livros. John Piper tem, talvez, quase mais, eu creio que ele deve ter mais de 50 livros, com certeza. Né? Ele escreve muito. E muitos, a maioria desses livros são vendidos. Ele é professor de escola teológica, né? E coisas semelhantes. Já é pastor de igreja riquíssima. Isso, e é pastor de uma igreja que eu acredito que já é a terceira geração de pastor. Né? Acho que é o avô dele, o pai dele. E então ele fez um livro que acho que é o Cristo e o Coronavírus, alguma coisa assim. E esse livro está disponível, né? Gratuitamente, você baixa o e-book. Agora é engraçado, sabe como é que você faz para baixar o e-book? Você se cadastra nesse Ministério Fiel, que vai ter o seu e-mail e que vai ficar mandando para você o tempo todo venda de livros e propaganda de cursos e congressos pagos. Então, é isso que ele quer. Eu vou lhe dar alguma coisa de graça. Você já viu como é assim? Hoje, à tarde, né, entre os meus atributos, eu tenho que tomar conta de minhas filhas, eu tenho que tomar conta dos meus pais, que são 2 idosos, e hoje eu estava tomando de manhã, fiquei com elas de tarde, e depois fui fazer as minhas obrigações de filho, e fui fazer as compras com os meus pais, e na delicatessen próximo à casa dos meus pais, onde minha mãe quer que eu compre as coisas, porque não pode ser em outro lugar, só pode ser naquele lugar. E aí, tinha lá, né, e eu achei engraçado, tem uma mesa onde ficam, né, os salgados, os doces, e lá, normalmente, eles têm uma espécie de uma bandejinha assim, que fica tampada, que eles pegam um pedaço de bolo, um pedaço de algum salgado, e cortam e fica de degustação, né? Então, esse livro é uma degustação. Para você ver, rapaz, está vendo como esse camarada John Piper é bom? Rapaz, os livros dele são bons. Eu acho que vale a pena eu comprar mais alguns deles. Esse veio de graça, mas eu acho que eu vou comprar um agora. É igual no shopping, tinha uma lanchonete, vendia uma rosquinha bem gostosa, de bar, aquele negócio Mr. Pretzel, o pretzel. Aí botava aquelas rosquinhas de graça para você comprar, ficava dando volta o tempo todo para pegar de graça. Então, mais uma hora você paga. Uma hora você paga, Então, é por isso que a gente não apoia. É verdade. Né? Eu sei que tem gente que acha que eu sou chato, tem gente que acha que o que eu estou falando aqui é desnecessário, né? Mas assim, a minha consciência não estaria em paz com o Senhor se eu não falasse isso e não me posicionasse dessa forma. Nós não concordamos, e eu vou repetir, com nenhum tipo de comércio que seja feito com conteúdo teológico. Isso, inclusive, a respeito de louvores. Não concordamos. Ah, mas como é que um cantor cristão vai ganhar dinheiro? E quem diz que quem canta para Cristo tem que ganhar dinheiro? Se você é um servo do Senhor, Deus vai arranjar formas de te sustentar. Agora, nunca vai ser usando o nome de Cristo, os talentos que Ele te deu, para ganho pessoal. Então, eu queria deixar esse alerta. Jeremias não ganhou R$1 com aquilo que ele escreveu aqui. E eu não troco o livro de Jeremias por nenhum conteúdo teológico da melhor biblioteca teológica do mundo. Sabe por quê? Porque o livro de Jeremias é inspirado. E por mais perfeito que sejam esses livros teologicamente, não vão chegar nem perto do menor de todos os livros,
de uma das cartas de João, que tem apenas alguns versículos. Esses livros não chegam perto da profundidade de um livro bíblico. Então, essa é a minha fé. E é assim que eu passo para os irmãos. Então aqui ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. E a ideia de habitar neste lugar não é que ele faria com que as pessoas fossem morar no templo. A ideia de habitar neste lugar é que o templo representa a presença de Deus. O que Deus estava dizendo é: se você viver uma vida correta, se você viver uma vida de um correto relacionamento com Deus, você vai habitar para sempre com Deus. É assim que descreve o Salmo 23. E eis que eu habitarei na casa do Senhor para sempre. A ideia é justamente essa. O templo, mais especificamente, existia um lugar no templo chamado Santíssimo Lugar, que era onde ficavam os utensílios sagrados e a Arca da Aliança. Esse lugar só podia entrar nesse lugar o sumo sacerdote uma vez por ano. E esse lugar representava no templo a presença de Deus no meio do seu povo. Então quando ele diz: e eu farei vocês habitarem neste lugar, vocês que andam comigo corretamente aqui na terra, viverão comigo no céu. Essa é a mensagem de Jeremias para a igreja. Igreja, não seja como as virgens nécias. Não adianta apenas você viver uma vida de aparente separação. Se você não estiver intimamente ligado a Deus, você não vai entrar pela porta do céu. O Senhor Jesus conta essa parábola no contexto de Mateus 25, onde logo depois ele vai falar do grande juízo, quando todos se apresentarão diante dele, lá em Mateus 25. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com os alertas que a Bíblia dá para a igreja. Quando o mundo está em ebulição, Deus sempre tem uma mensagem ao seu povo. O mundo estava vivendo um tempo de loucura na época do primeiro século. Várias revoluções contra o poderio romano e Roma dominando essas revoluções. Inclusive, houve uma revolução na própria região da Judéia, e foi quando Jerusalém foi completamente destruído. Se você for em Jerusalém hoje, não tem nada da época de Jesus, porque no ano 70, um general romano entrou lá e destruiu tudo. Só sobrou um muro, que os judeus chamam até hoje de Muro das Lamentações. Porque eles já não aguentavam de tanta revolução, de tanta rebeldia daquele povo em relação ao domínio romano. E o mundo vivia isso. Havia perseguições de tempos em tempos, e Deus envia mensagem para a igreja nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Aqui a gente vai ver a mesma coisa. E haver a destruição de Judá, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. E Deus está preocupado em preparar os seus servos fiéis. Na época de Elias, a mesma coisa. Pouco tempo depois de Acabe, o reino do norte, o reino de Israel, foi destruído. Por isso, Deus envia 2 profetas poderosos, ou melhor, 2 profetas que estavam revestidos com grande poder da parte de Deus, Elias e Eliseu, para chamarem para si os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, para que eles se guardassem e tivessem fé quando os assírios viessem e destruíssem completamente o reino de Israel, como aconteceu no ano 722 a.C. E aqui nós vamos ver o Senhor preparando o seu povo para uma destruição que viria em partes. Foram 3 levas de judeus para o cativeiro babilônico. Uma aconteceu em 600 e pouco, uma em 597, se eu não me engano, e a última em 586, quando teve a destruição, se eu não me engano também.
Sei que foram em 3 levas que eles foram levados cativos para a Babilônia. E Deus está aqui preparando ao seu povo. Sejam fiéis. Sejam fiéis. E eu protegerei vocês. Quando o dia do terror chegar, eu estarei com vocês. Mas que desespero para o ímpio, como nós vimos em Provérbios capítulo 1. No dia da sua angústia, ele clamará ao Senhor, mas o Senhor não o ouvirá. Então Deus está aqui exortando aqueles que Ele ama, para que debaixo de um correto relacionamento com Ele, eles pudessem estar protegidos, tanto na terra, quanto quando deixarem a terra, terem uma morada preparada para eles no céu. Então aqui no versículo 4, ele diz: não confieis em palavras falsas. Olha a mensagem para a igreja. Você tem que consertar sua obra. Não confie naqueles que vão dizer para você: fique tranquilo, pode ficar em sua casa, Deus não se incomoda não. Haja como todo mundo está agindo. Palavras falsas. Palavras que não estão vindo da parte de Deus. A maioria dos pastores, a maioria esmagadora dos pastores, estão tentando salvar a sua vida e estão dizendo para as pessoas fazerem o mesmo. E nós temos sempre meditado todos os dias, e hoje não seria diferente, em Marcos 8, 34, 35, 36, 37. Você tem que renunciar a tudo, você tem que tomar a sua cruz, e você tem que seguir a Jesus. E se você tentar salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você entregar a sua vida, você a salvará. Essa é a mensagem verdadeira. Mas nós vemos as igrejas com uma espécie, de cardápio variado para todo tipo de gosto, para que as pessoas fiquem em casa. Eu outro dia estava vendo, como esse ministério fiel é perigoso. Esse ministério fiel, inclusive, eu entrei para ver acho que foi ontem, e ele dizendo, eles têm lá, aquele hashtag fica em casa, um negócio assim, não tem esse hashtag fica em casa, e eles dizendo justamente isso, que olha, nós vamos providenciar para vocês conteúdo teológico gratuito, aqui ó, crescimento espiritual sem sair de casa. Rapaz, eu quero 2. Parece um chamado de pizza, não? De pizzaria. Coma sem sair de casa. Como é? Pede a pizza, estão entregando delivery. Liga, faz um negócio lá naquele iFood, Não tem um negócio que você pede? Você entrega, meu filho? Aí, pede aí que o irmão entrega lá de bicicleta. Crescimento espiritual sem sair de casa. Olha o problema. Desde quando houve, irmãos, um caminho fácil? Olha que facilidade. Teve problema, a gente se esconde. E continua crescendo espiritualmente, escondido. Não está vendo que isso é mentira, irmão? Irmão, sabe, eu acho tão precioso. Sabe, o livro de John Bunyan. Tão rico aquele conteúdo, irmão. Porque é bíblico. Muito mais bíblico do que esses livros vendidos de hoje. E ele diz, olha, tem uma parte do caminho que o cristão está iniciando um caminho assim. E aí ele pergunta para uma pessoa que ajuda ele, eu esqueci o nome, intérprete, acho que era intérprete. Minha cara, e o caminho, será que eu não vou me perder? Ele disse, não se perde não, é o estreito. Toda vez que tiver mais de um caminho, pode ter certeza, é o mais estreito. Você não erra. Não é assim que está escrito na Bíblia. Vão ter sempre diante de nós. Qual é o que a gente toma? O estreito. Mas pastor, eu estou vendo uns 4 caminhos na minha frente. O mais estreito, meu filho. É porque tem um bem largo, tem um marromeno, tem um que é pequeno e tem um, meu filho, que é tão estreitinho que eu vou ter que
passar de bando, acho que eu vou ter até fazer uma dieta para passar. Pô, deve ser aquele. É aquele. Com certeza é aquele. Ai, meu Jesus. Então, se tiver 10 caminhos, meu filho, é o mais estreito, não tenha dúvida. É certo. Deus jamais nos deixaria desorientados, irmãos. Ele deu orientação. É o caminho estreito. É o caminho aonde você se sente pressionado de todos os lados. Então, meu filho, desde quando foi opção para os cristãos aceitar tranquilamente a imposição do mundo para abandonar a nossa missão de evangelizar toda a criatura? Desde quando isso esteve em voga? Não, irmãos, a gente nunca, os cristãos do passado jamais se sujeitariam a esse tipo de imposição, mas nós vemos a igreja não somente aceitando, como disseminando. Assustador. Eu fiquei assustado, porque eu vejo assim, o pessoal está perdendo a vergonha. É aquilo que Paulo falou, aquilo que para eles é motivo de orgulho, para a gente é motivo de vergonha. Quando eu leio um negócio desse, crescimento espiritual sem sair de casa, eu fico, meu Deus do céu, como é que o pessoal desse diz que é evangélico? Crescimento espiritual sem sair de casa. Aí esse mesmo pessoal se levanta contra uma prática que está errada de fato, que é a prática do levante a sua mão e aceite a Jesus. Está errado. E aí o pessoal diz, não, você não pode dizer levantar a sua mão e aceitar Jesus, porque de fato para a gente estar em Cristo a gente tem que ser regenerado. E a gente só sabe acerca da regeneração quando vem os frutos dela. A santificação. Aí esse mesmo pessoal que diz isso, diz agora crescimento espiritual sem sair de casa. Agora veja, como é contraditório? Não, não pode. Aceitar Jesus está errado. Mas agora você pode ficar em casa e crescendo espiritualmente. Aí você diz assim, meu Deus, se alguma planta pode crescer se ela for plantada no cimento? Pode. Você pega uma semente, coloca dentro do cimento pastoso, aí o cimento endurece, né? Vai germinar a semente ali? Não? Mas não pode não? Rapaz, eu acho que pode ficar em casa e crescer espiritualmente também. Sabe como é que a Bíblia diz que a gente cresce espiritualmente, irmãos? Por meio do sofrimento. Por meio das experiências práticas do cristianismo. Essa não é a primeira epidemia que assola o mundo. Já houve na história da humanidade epidemias piores. Houve uma epidemia, estava estudando esses dias, que matou cerca de 25% da população da Europa. É muita gente. O índice de mortalidade do coronavírus é algo em torno de 1%. É muito. Para nós, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. De maneira nenhuma quero tirar o valor de uma vida. Mas eu quero dizer para vocês que hoje não é algo novo para a igreja. Mas os nossos irmãos do passado, irmãos, não cogitaram a hipótese de ficar em casa. Eles foram para as ruas, pregaram o evangelho para os moribundos, para aqueles que estavam à beira da morte. E eles foram ajudar pessoas. Alguns, inclusive, perderam a sua vida nessa ajuda. Mas vivemos agora num tempo de uma covardia oficializada. Oficialmente, ser cristão hoje é ser covarde. Você ser um cristão equilibrado hoje é você ser covarde. Crescimento espiritual sem sair de casa. Quando eu vejo um negócio desse, irmãos, eu fico envergonhado. Eu tenho vergonha. E aí como é que eu posso dizer para uma pessoa, siga essa página? Não, Ministério Fiel, um monte de coisas. Aí ela abre a página e está lá, crescimento espiritual. Olha o que o pastor me aconselhou, eu que não aconselho, meu filho. Você tem que ter muita responsabilidade com aquilo que você fala. Porque
porque você vai ter que dar conta. Eu digo isso para minhas filhas, eu digo isso para todo mundo. Quando você falar uma coisa, fale na certeza de que Jesus está diante de você. E mesmo que você não esteja vendo, Ele está vendo. Eu quero concluir já, irmãos. Ele diz: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Você percebeu aqui? A repetição tripla. Como as pessoas têm exortado, têm trazido, né, um significado de opulência para a igreja, né, como se a igreja estivesse protegida nessa época. Vamos ficar em casa, vamos ficar com os nossos conteúdos espirituais, vamos ficar nos alimentando espiritualmente em casa, vamos fazer os nossos cultos virtuais e Deus vai nos abençoar e vai nos proteger. Estamos protegidos. Cristo está conosco aqui em casa. Cristo está com quem? Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam. Agora me diga, uma pessoa não está disposta a colocar sua vida em risco nessa pandemia, como é que essa pessoa vai ser fiel até a morte? Não é essa a exigência? Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, você não está aguentando uma epidemia dessa. Você aguentaria alguém com um revólver na sua cabeça mandando você negar Cristo? Uma espada no seu pescoço? Você não está aguentando um vírus. Você está ficando com medo da ordem de um prefeito, de um governador que mandou todo mundo ficar em casa. Você está seguindo a orientação desses cantores ímpios que fazem as suas lives, que são vistas por milhões de pessoas em casa. Não confieis em palavras falsas. Não se esconda atrás do nome cristão. Glorifique a Deus com esse nome. Não envergonhe a Cristo com esse nome. Muitos têm envergonhado a Cristo com esse nome. A esposa que não se submete ao seu marido está envergonhando a Cristo. O marido que não está sendo sacerdote do seu lar está envergonhando a Cristo. O funcionário que não está tratando com devido respeito o seu patrão está envergonhando a Cristo. O patrão que não está agindo com humanidade com seus funcionários está envergonhando a Cristo. Amém. Não envergonhe a Cristo usando o nome cristão para fazer coisas erradas e se sentir protegido. Era assim que o povo estava fazendo. Por que você acha que Jesus chamou o templo da época dele de covil de ladrões e salteadores? O povo fazia as coisas erradas e depois vinha para a igreja achando que o fato de entrar na igreja, aquilo ia limpar eles. E aí eles saíam de lá para fazer mais coisas erradas. O que é um covil de ladrão? É o lugar onde os ladrões contam os lucros do roubo. É onde eles comemoram o roubo que deu certo. É onde eles planejam o próximo roubo. Isso é um covil de ladrões. E Jesus disse que a igreja do seu tempo estava sendo assim. E hoje é a mesma coisa. É assustador o que esses homens são capazes de dizer. As lives, elas têm servido para uma coisa. Eu não sei se vocês se atentaram. A minha função diante de Deus me obriga a ser extremamente observador. As lives têm revelado quem de fato muitos pregadores são. No culto, muitas vezes esses pregadores conseguem dissimular. Eles vestem um terno, eles falam palavras de uma forma, eles escrevem um sermão de frente do espelho, mas as lives são coisas mais informais. E eles acabam deixando escapar quem de fato eles são, quando ninguém está vendo. E você vê como essas pessoas são pessoas irreverentes, imorais,
Pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com a obra de Cristo e com os seus irmãos em Cristo. Se tem uma coisa que tem sido demonstrada nesse período de pandemia, é que a igreja moderna, a igreja dos nossos dias, essas instituições, elas não têm nenhum compromisso com o próximo. Aquele mandamento que a gente estudou ontem, ame ao próximo como a você mesmo, já foi extirpado da Bíblia de muitos. Eles só amam o seu próprio ventre. Você sabia qual é a preocupação da maioria dos pastores? Que as pessoas não parem de ofertar. E eles só estão fazendo lives por causa disso. Na maioria desses conteúdos, você vai ver que sempre vai aparecer algum número de algum banco para fazer algum depósito. Ó, irmão, a igreja está fechada, nós estamos seguindo as orientações do governo, da OMS, mas você sabe que a igreja continua tendo obrigações, nós temos contas a pagar. Então, ó, você que traria sua oferta aqui presencialmente, pode trazê-la depositando na conta tal. Cara de pau. Então, irmãos, Jeremias estava indo lá e estava dizendo isso. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Sabe quem é o templo do Senhor? Nós. Aonde os crentes se reúnem sinceramente, fielmente, pelo Espírito Santo. Cristo está lá como cabeça daquele povo. E eu quero concluir a exposição de hoje, o horário já deu, mas falando para vocês algo que, se Deus permitir, vamos continuar nos próximos encontros, que a partir de quarta, uma vez que amanhã, pela graça de Deus, teremos o irmão José. Então, quarta e quinta e sexta, vamos ter outra oportunidade para trabalharmos essa mensagem. Ele diz aqui no versículo 5: mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, e nem derramardes sangue inocente neste lugar, e nem andardes após outros deuses, para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra em que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vinde e vos ponde diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Então eu quero concluir, se Deus permitir, nós vamos retomar a partir do versículo 5, mas eu queria concluir porque o ponto é esse. A igreja está vivendo dessa forma, irmãos, e eu estou aqui para dizer que Deus está vendo. Deus está vendo, irmãos. Como os centros de recuperação que usam o nome de Cristo, e alguns aqui, irmãos, já estiveram lá, eu particularmente já estive em muitos. Centros de recuperação que usam o nome de Cristo para tirar dinheiro de benefício de gente que tem tão pouco. É assustado, sabia, gente? Tem centro de recuperação que, para a pessoa se inscrever lá, ela tem que dar o cartão do Bolsa Família para a mão do obreiro. É o obreiro que saca o benefício. Assustador. Filho, você não está fazendo isso para Cristo? Estou, mas a gente tem que se manter. Se deixar na mão dele, ele vai usar a tua droga aqui, a gente usa para a obra de Deus. Mas ele não tinha que dar voluntariamente. Inclusive teve centro de recuperação em Simões Filho, alguns anos atrás, que a polícia foi lá. Porque eles estavam mantendo pessoas aprisionadas. Existem centros de recuperações em que as pessoas são espancadas. Mas sabe por que isso não aparece? Porque os pastores desse centro de recuperação são pessoas poderosas. E as pessoas que apanham são pessoas pobres,
que não tem ninguém por elas muitas vezes. E eles usam o nome de Jesus, irmão. E parece que Jesus não está vendo. Parece que Jesus não está vendo o que essas pessoas estão fazendo. Mas Ele está. Não se associe com esses que vocês sabem que têm vivido vidas ímpias usando o nome de Cristo. O apóstolo Paulo falou de maneira tão direta. Olha, quando eu digo para você se afastar, muito mais perigo para vocês. Quando eu digo para você se afastar, se afastem daqueles que, dizendo-se irmãos, agirem como os ímpios. Eles são mais perigosos do que aqueles que são ímpios abertamente. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. Temos que ter muito cuidado. Por isso que, irmãos, muitas pessoas me acusam de ser muito duro, de falar palavras duras, de falar inclusive do púlpito e exortar pessoas do púlpito. É a minha função. Eu não posso ser pastor e ver as coisas erradas e não fazer o que Jeremias está fazendo aqui. Porque eu vou ter que dar conta da alma de vocês. Daquelas que vão para o inferno, eu vou dar conta. Foi o que Paulo disse quando ele se despediu da igreja de Éfeso. O sangue de vocês não está em minhas mãos. Paulo sabia que na igreja de Éfeso tinha falsos crentes. Paulo sabia que iam surgir naquele meio, não é assim que ele se despede lá em Atos 20? Vão surgir irmãos falando coisas pervertidas. Vão entrar na igreja os falsos mestres. Então Paulo vai lá e diz: o sangue de vocês não está em minhas mãos. Porque noite e dia, durante 3 anos, eu preguei a palavra de Deus para vocês. Esse é o meu papel. Pregar a palavra de Deus para vocês. Noite e dia a gente tem feito isso. Todos os dias a gente tem feito isso. E que o Senhor nos ajude a não esmorecer, a não retroceder. Vamos orar. Oh Deus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de nos arrepender. Pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de sermos exortados pela Tua palavra, dia após dia, Senhor, noite após noite. Ó Senhor, que os nossos corações, ouvidos, estejam sempre abertos àquilo que o Senhor tem a nos dizer e que diligentemente possamos corrigir os nossos caminhos, emendar as nossas veredas, preparando a nossa vida para o nosso grande encontro contigo naquele dia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a vivermos como cristãos. Ainda que isso nos custe, Senhor, a companhia de pessoas que nós amamos. Mas que nós não venhamos amar ninguém mais do que amamos a Deus. Que não venhamos ser mais zelosos com coisa alguma, senão com a sua obra, Senhor. Ajuda-nos a compreender que se o Senhor não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, não estará em lugar nenhum. Que isso seja sabido, Senhor, por nós que somos seu povo, e que isso seja pregado e vivido todos os dias até a tua volta e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Cumprimentem-se mutuamente com o cumprimento santo e diga para você mesmo: Jesus está vendo tudo.